Agora a gente vai ver algumas definições, tá? Então, pegue A e B, LRs, ou seja, linguagens regulares, ou seja, são linguagens que são aceitas por algum autômato, tudo bem? Então, a gente vai definir as operações regulares. A primeira operação é a da união. Basicamente, é a união comum de dois conjuntos. Eu sei que o A é um conjunto de cadeias e o B é um conjunto de cadeias, então você vai pegar a união dos dois, sendo a união normal de conjuntos, tá? Então, é definido por x, ou seja, um x está nesse conjunto, nessa união, se ele pertence a A ou então pertence a B, tudo bem? Então, é uma cadeia que pertence ao A ou ao B. A concatenação, a gente denota dessa forma aqui, tá? Então, ela é definida assim. Se você tem uma que x ele está concatenado com uma cadeia y, então vai pertencer a esse conjunto do A concatenado com B se o x pertencer ao A e o y pertencer ao B. Temos a operação estrela também, que eu já comentei sobre ela. Então, o que é o A asterisco? São todas as cadeias que possuem as cadeias de A concatenada quantas vezes eu queira e de qualquer ordem que eu quiser também. Tudo bem? Então, vamos ver aqui. Então, é igual. Aí eu vou pegar uma série de concatenações, tudo bem? Digamos que eu tenha x1 concatenado com x2, concatenado com x3, até um certo xk. Claro, nesse conjunto aqui o epsilon também tem que pertencer, tá? Então eu vou supor que se o k for igual a zero, então eu vou estar pegando o epsilon, tá? Então, suponha que o meu k começa a partir de zero, tá? E quando k for igual a zero, eu estou me referindo à cadeia que é vazia. Aí, esses outros x1, x2 até o xk, eles têm que pertencer ao A, tudo bem? Então, se você pega xi, ele tem que pertencer ao A, com o i variando de 1 até k. Lembrando que é um conjunto, tá? Então, estou pegando elementos do conjunto A e estou concatenando eles, tá? Posso fazer repetições ou então colocar na ordem que eu quiser. Então, por exemplo, pegue aqui esse conjunto A, que é o 0 e 1, e esse conjunto B, que é AB. Tudo bem? Ele tem Azinho e Bzinho. O que seria a união dos dois? Claramente é igual o conjunto que tem 0, 1, AB. Que seria o A concatenado com B. Ora, professor, é parecido com o cartesiano, né? Então, você tem o 0A, o 0B, tem um 1A e um 1B. Tudo bem? Então, o primeiro pedaço tem que ser uma cadeia que está no A e o segundo pedaço tem que ser uma cadeia que está no B. Tudo bem? O que seria o B asterisco? O B asterisco são todas as cadeias que possuem concatenações possíveis dessa linguagem, tá? O AB. Então, vamos aqui. Primeira coisa, eu pensar na cadeia de tamanho vazio, que é o epsilon. Então, eu vou ter o epsilon aqui. As cadeias que eu só tenho um único elemento da minha linguagem, ou seja, tenho só o A e vou ter só o B. Tudo bem? Então, se eu quiser fazer alguma concatenação entre duas cadeias, então eu vou ter o AB e vou ter o BA. Tudo bem? E se eu quiser ter eu vou fazer uma concatenação, depois outra concatenação. Eu posso pegar as mesmas cadeias, por exemplo. Então, eu vou pegar uma cadeia, concatenar com ela mesma, concatenar de novo com ela mesma. No caso aqui, posso pegar o A, né? Então, tem um A concatenado com A, concatenado com A. E assim eu dou prosseguimento, tá? Então, aqui são todas as cadeias possíveis aqui que você tenha o A e o B, tudo bem? Inclusive, nem o A e nem o B, que é o epsilon. Então, agora a gente vai ver uma observação
em cima da operação de união, tá? E a nossa observação é a seguinte: se você tem duas LRs, ou seja, se você tem que o A e B são LRs, ou seja, são linguagens regulares, então você tem que a união do A com o B é uma linguagem regular. Tudo bem? Isso aqui não é tão trivial não, tá? Isso aqui não é tão trivial você perceber que isso aqui é, é verdadeiro não, né? Porque assim, se você tem que o A e B são linguagens regulares, o que você tem é que existe um autômato que vai, que vai aceitar essa linguagem A e você vai ter um autômato que vai aceitar essa linguagem B. Aí, para você ver que a união também é uma linguagem regular, você tem que achar, você tem que encontrar, você tem que construir um autômato que vá aceitar a união B. Tudo bem? E claro, essa ideia tem que partir dos autômatos que reconhecem o A e o B, tudo bem? Então você vai ter que pegar esses dois autômatos, um que reconhece o A e o outro que reconhece B. Depois você vai ter que mostrar o que é que você vai fazer para reconhecer o A união B. Então, primeiramente, a gente tem que se convencer de que isso aqui de fato é verdadeiro, tá? Então vamos pegar um exemplo agora. E antes de ir para o nosso exemplo, só queria falar o seguinte, que a gente vai pegar o caso onde A e B, elas têm o mesmo alfabeto, tudo bem? São linguagens que possuem o mesmo alfabeto. Então agora, para exemplificar, suponha que a gente tem o alfabeto que é 0 e 1, tudo bem? Então a gente tem esse alfabeto aqui para as duas linguagens. Então a primeira linguagem a gente vai pegar o A, tudo bem? De modo que o W que está nele, ele possui pelo menos um símbolo 1. Ou seja, eu tenho certeza de que eu li pelo menos um símbolo 1. O B, ele vai ser o conjunto de cadeias onde o W pertence a ele, se ele contém um número ímpar de zeros. Tudo bem? Aqui a gente consegue perceber facilmente que são linguagens regulares porque a gente consegue obter facilmente os autômatos. Ora, o A, como é que funciona? Se eu tenho que ter pelo menos um 1, professor, então eu boto logo uma transição aqui, que é a leitura desse 1. Tudo bem? E claro, aqui vai ter que aceitar. Tudo bem? E se eu li pelo menos esse 1, e qualquer coisa que eu vá ler depois, eu vou ter que aceitar porque eu já li 1. Então, aqui eu vou ter um loop que eu posso ler 0 e posso ler 1. Tudo bem? E claro, esse estado aqui, se ele ler 0, esse estado aqui, ó, se ele ler 0, ele vai para ele mesmo. Tudo bem? Então você pode ler quantos zeros você quiser, mas a partir do momento que você lê 1, você já vai para o estado que aceita. Então, esse nosso estado aqui vai ser o estado inicial, tudo bem? Esse estado aqui. Agora é o seguinte, eu vou só nomear aqui para ficar um pouco mais claro. Então, estou chamando esse aqui de R0 e esse aqui eu estou chamando de R1, tudo bem? A minha outra linguagem, né? Então, o outro autômato que eu vou construir, eu vou utilizar aquela mesma ideia lá, né? Aqui, eu tenho que ler uma quantidade ímpar de zeros, tudo bem? Eu já dei o exemplo da quantidade ímpar de uns. Então, basicamente, a gente vai ter aquele autômato lá, que tem dois estados, tá? Que você vai aceitar. Um vai ser referente ao ímpar e o outro par, tudo bem? Então, quando eu chegar nesse aqui que aceita, eu estou considerando que eu estou lendo um número ímpar de zeros. Tudo bem? Então, e se eu tenho um número ímpar de zeros aqui nele, e eu leio alguma coisa, eu vou para o número par de zeros. Basicamente, é aquele autômato lá. Então, se eu estou aqui nesse estado aqui, que tem um número ímpar de zeros, e estou lendo 1, vou continuar nele porque não eu continuei com a mesma quantidade
de zeros lidos, ou seja, a mesma quantidade de ímpar, tá? Então, e esse aqui vai entrar em loop com 1, tá? Então aqui eu vou aceitar. Então aqui eu vou dizer que esse aqui é o T0 e esse aqui é o T1. Ok, então eu peguei duas linguagens regulares. Como é que eu vou fazer a união dos dois? Ora, uma ideia não é você pensar em construir um autômato que vai ter pelo menos um símbolo 0 ou vai conter pelo menos ou então vai conter um número ímpar de zeros, tudo bem? Desculpa, peraí, só para ficar claro. Então, a ideia aqui não é você pegar essas duas linguagens aqui, do jeito que está nesse exemplo aqui, por exemplo, e fazer a união, tá? Então, você não vai pensar em construir um autômato da sua cabeça, no qual esse autômato ele vai possuir pelo menos um símbolo 0 ou vai conter o número ímpar, ou desculpa, vai conter pelo menos um símbolo 1 ou vai conter o número ímpar de zeros, tudo bem? Você não vai pensar nesse cara aqui, união esse aqui, construir da sua cabeça, não. O que você é para fazer é o seguinte, é para pensar como é que você vai pegar esse autômato aqui e esse autômato aqui para construir esse que vai ler a união dos dois. Então, você tem que partir desses autômatos aqui. Não é de uma coisa da sua cabeça que não tem a ver com esses dois autômatos aqui não, tá? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, a ideia que a gente pode ter aqui é de simular os dois autômatos ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, eu vou ter que simular todas as possibilidades aqui dentro desses dois autômatos. Só que eu vou ter que fazer isso em um único autômato. Tudo bem? Então, eu vou pegar esses dois autômatos e vou ter que simular tudo. Então, se eu tiver que simular tudo, eu vou ter que simular todos os estados possíveis que esse cara aqui tá. Tudo bem? Que esse autômato aqui tá. E esse autômato aqui também. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que simular todos os estados possíveis dos dois, né? Deixa eu só... Pronto, tudo bem. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que fazer a simulação de quando em uma determinada leitura eu tiver aqui nesse estado, aqui no estado R1 desse aqui, e lá no outro eu vou estar no estado T0, né? Ou então o contrário, né? Ou então eu vou estar no T1 aqui também. Ou então nesse primeiro aqui eu vou estar no R0 e aqui eu vou estar no T0. Ou então eu vou estar no T1. Tudo bem? Então eu vou ter que simular tudo isso aqui. E claro, para simular, eu vou ter que considerar que eu tenho todas as possibilidades possíveis. Ou seja, para construir lá o meu autômato, que é a união, eu vou ter que simular quando eu estiver no R0 e no T0. Tudo bem? Então, eu vou ter que simular isso aqui. Então, vou ter que ter um estado que vai simular que eu estou no R0 e no T0. Tudo bem? Então, olha, a ideia que eu estou pegando é em cima desses dois autômatos aqui. Então, estou pegando esse autômato e esse aqui. Eu estou enfocando isso aqui porque a gente tem a tendência de pegar essas duas linguagens aqui que são simples, né? Ah, professor, eu sei que tem a união dessas duas linguagens sim, é só pensar aqui da minha cabeça que vai sair. Mas eu não quero que você faça isso, eu quero que você parta desse autômato aqui e desse autômato aqui para você obter a união, tá? Então vamos lá. Vamos lá continuar com a minha ideia. A minha ideia é simular todas as configurações possíveis dos dois autômatos, tá? Então, eu vou supor que também eu posso estar no estado R0 desse aqui e
no estado T1 do outro, né? Então, aqui eu vou estar no T1. Outra simulação possível é... Tudo bem, isso aqui é um estado. Outra simulação possível é eu estar no estado R1, T0. Ou seja, eu estar nesse estado aqui, no T0, aqui, tá? Então, isso aqui é outro estado possível. E o estado R1, T1 também. Aqui eu não tenho mais nenhuma possibilidade, tá, gente? Então, estou aqui nesse estado R1, no T1 aqui, tá? Então, estou no R1 de um lado e estou no T1 do outro. Agora, como é que eu vou fazer as minhas transições? Aqui são os meus estados, que são todas as simulações possíveis entre os dois que estão aqui em cima. Como é que eu vou fazer as minhas transições? Ora, eu vou ter que pegar aqui. Ó. Aqui você está no R0, tudo bem? E aqui você está no T1. Quando lê 0, tudo bem? Quando o R0 lê 0, ele vai para onde? Quando o R0 lê 0, ele vai para ele mesmo. Tudo bem? Ou seja, esse cara aqui, ele vai para o R0. Ok? O que é que acontece quando o T0 lê 0? Aí eu vou lá para o T0. Eu vou lá para o T0. Quando ele lê 0, ele vai para o T1. Tudo bem? Então, ele vai para o T1. Ou seja, eu vou para a configuração do R0 T1, que quem é essa daqui. Tudo bem? Então, aqui nesse caso, quando lê 0, eu vou para essa configuração aqui, quando lê 0. O que é que acontece quando lê 1? Aí você vem para cá. Ó. Quando o R0 lê 1, ele vai para o R1. Então, ele vai para o R1. Quando o T0 ele lê 0, quando o T0... Aliás, quando o T0 lê 1, tá? Quando... Eu vou só subir aqui mais um pouquinho. Ó. Então, quando ele lê 1, ele vai para ele mesmo. Então, quando o T0 lê 1, ele vai para ele mesmo, que é T0. Tudo bem? Ou seja, ele vai para o R1, T0. R1, T0. É esse cara aqui embaixo. Tudo bem? Então, eu vou fazer essa ligação agora. Então, ele vem para cá. E assim eu vou continuar, tá? Quando a gente continuar, a gente vai ter as seguintes transições. Esse cara aqui, ele vem para essa configuração aqui, quando lê 0, tá? Quando ele lê 1, ele vai para essa configuração aqui. Tudo bem? Eu vou deixar aqui para vocês verem, tá? Então, esse aqui que está aqui embaixo, ele vai subir para cá. Depois vocês confirmem com calma, tá, gente? Então, ó, ele vem para cá. Quando ele lê 1, ele vai para ele mesmo. Então, esse que está aqui mais no canto, ó, quando ele lê 0, ele vem para cá. E esse aqui, quando ele lê 0... Não, aliás, quando ele lê 1, né? Ele vem para cá. Esse aqui do lado, quando lê 0, ele vem para cá. E quando lê 1, ele vai para ele mesmo. Tá? Então, já fiz todas as transições. Já vi todas as transições. Primeira coisa, quem vai ser o estado inicial? É claro que vai ser o que simula o estado inicial dos dois autômatos, que é esse cara aqui. Ó. Tudo bem? Então, esse aqui vai ser o estado inicial. Então, como eu quero que aceite um ou outro, então eu vou
pegar todos os estados que são de aceitação de um ou do outro. Por exemplo, eu sei que o R1 aceita aqui e o T1 ele vai aceitar aqui. Tudo bem? Então, onde tiver R1 ou T1, eu vou colocar para ser estado de aceitação aqui, nesse aqui que eu estou fazendo aqui embaixo. Então, esse aqui ele tem o R1, tudo bem? Que é de aceitação. Esse aqui ele tem os dois que aceitam o R1 e o T1, tá? E esse aqui ele tem um T1, né? Então ele vai ter que aceitar também. Tudo bem? Então esse aqui é o autômato que é A união B. Tudo bem? Ele foi construído a partir dos dois autômatos que estão lá em cima. Tudo bem? Então eu parti dos que estão lá em cima para chegar até ele. Então é essa ideia aqui que eu vou ter que mostrar lá na minha demonstração, tá? Então vamos começar a escrita da nossa demonstração, tudo bem? Então vamos aqui para a nossa prova. Ó, é só ir devagar, tá? Que dá tudo certo. A gente tem que lembrar do passo a passo que a gente fez lá, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente notou foi que se o A e B são linguagens regulares, a gente tem que existe um autômato para cada uma dessas linguagens, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, então, se... Vou colocar aqui como A e B são linguagens regulares, então existem, tudo bem? Existem, aí eu vou chamar de MA o autômato para o A e MB o autômato para o B. Tudo bem? Então, MA vai ser o autômato que tem, eu vou dizer o que A é o conjunto de estados dele, o sigma, ter o gama A, ter o Qzinho A, que é o estado inicial, e o FA, que são estados que aceitam, tá? Então, MA aqui, ele aceita A. Claro, eu vou fazer o B, né? E MB, a minha máquina de estados B, vou dizer que é o QB. Tem que ter o mesmo sigma, tá? Porque é o mesmo alfabeto, tem que ser o mesmo alfabeto. Esse aqui é o mais difícil, se for alfabetos distintos, tá? Fica como um exercício para você pensar aí, tá? Então, é o mesmo alfabeto, tá? Então, eu tenho o gama B, tenho o Qzinho B, tenho um F, B, que aceita B, tudo bem? Deixa eu colocar só só afastar aqui um pouco para o lado para colocar que aceita, né? Que aceita A, que aceita B. Pronto. Aí, o que foi que a gente fez? A gente construiu, a partir desses autômatos aqui, né? Um novo autômato que é o da união, tudo bem? Então, a gente vai continuar a nossa prova por construção, tudo bem? Por construção. Mostraremos então definiremos, né? Mostraremos o autômato. Aí eu vou dizer que é o M. Eu vou colocar aqui assim, definiremos
o autômato MA união B, que vai ser igual ao que A união B, o mesmo sigma, tá? Porque é o mesmo alfabeto nos dois. Vai ter o gama A união B, ter o Qzinho A união B e o F A união B. Tudo bem? Então, esse autômato aqui vai reconhecer o A união B. Que reconhece, que aceita, né? A união B. Tudo bem? Então, vamos agora definir esse nosso autômato. Quem é o conjunto de estados, quem é a nossa função de transição, quem é o nosso estado inicial e quem são os estados que aceitam. Tudo bem? Então, você vai fazer. Faça. Quem é o meu QA união B? Como é que eu posso definir ele? Ora, professor, o senhor está simulando os dois, né? O senhor fez lá... o senhor pegou cada estado lá referente a um estado do A e o outro estado do B. Você pegou todas as possibilidades possíveis. E isso a gente pode notar que é o próprio A cartesiano, o QA cartesiano QB. Então, você vai pegar o QA cartesiano QB. Tudo bem? Que nada mais é do que quem, pessoal? Se você tem o RT, lembrando que o cartesiano é um conjunto de sequências de tamanho 2. Então, se você pega essa sequência aqui de tamanho 2, o primeiro elemento ele vai pertencer ao QA e o segundo elemento, que é o T aqui, ele vai pertencer ao QB. Bem, basicamente é isso. Então, o nosso sigma aqui em cima é o mesmo para os dois, então não tenho o que definir, já está aí o sigma. Eu vou pular um pouco essa função aqui de transição, que vai dar um pouco mais de trabalho, e vou logo para o estado inicial, tá? O nosso estado inicial, lá, ou seja, o Qzinho A união B, eu defini sendo quem? É o par ordenado tal que o primeiro ele é o estado inicial do A e o segundo é o estado inicial do B. Mas quem são esses caras? A gente vai ver aqui em cima, ó, que o estado inicial do A é o Qzinho A e o estado inicial do B é o Qzinho B, tá? Então, vamos colocar aqui embaixo. Então, simplesmente Qzinho A, Qzinho B. Esse par aqui. Tudo bem? Quem são os meus estados de aceitação? Aqui. Esse FA união B. Então, o F A união B, ele vai ser quem? Ele vai ser um conjunto de estados aqui desse meu autômato, um conjunto de estados dele aqui. Eu posso dizer que eu vou pegar uma sequência de tamanho 2 que tem um R e tem um T. Tá? Então, isso aqui tem que ser tal que ou esse primeiro aqui pertence aos estados que aceitam no A, ou esse aqui, que é o T, ele vai pertencer aos estados que aceitam lá no meu B, lá no meu MB, tá? Que é a minha máquina lá do B. Mas quem são esses caras? Se eu ver aqui um pouco para cima, eu vou ver. Ó. O Fzão A são os estados que aceitam no A e o Fzão B são os estados que aceitam no B, tá? Então, aqui eu vou ter que o R pertence aos estados que aceitam no A, ou, né, o T, ele é um estado
de aceitação do B, ou seja, ele pertence ao FB. Ok? Então, eu já defini aqui o meu conjunto de estados. Aqui o meu sigma é o mesmo lá nos 3 autômatos. Eu pulei esse aqui, né? Então, eu defini esse aqui e esse. Agora só falta a minha função de transição. Então, agora a minha função, tá? A sua função A união B. Primeira coisa que a gente sabe que a gente vai ter que pegar o nosso que a união B, tudo bem? Cartesiano ao nosso conjunto de símbolos e eu vou ter que falar quem é o que para onde é que ele vai, ou seja, o meu contradomínio ele tem que ser o que a união B, tudo bem? O meu domínio é que a união B, cartesiano sigma, e o meu contradomínio tem que ser o que a união B, tudo bem? Só que aqui não está definido, eu tenho que definir cada transição, tá? Então é o seguinte, como é que eu vou definir isso aqui? Eu vou pegar assim, ó. Então, o que a união B, ele vai ter que pegar quem? Um elemento daqui. Bem, primeira coisa que ele vai ter que pegar é um elemento do que a união B. Aqui eu sei que o que a união B, um elemento dele é desse tipo aqui, né? Do Rzinho, Tzinho. Então eu vou colocar ele aqui, tá? Então, eu vou supor que eu tenho um elemento do que a união B aqui. E depois eu vou ter que ler um símbolo que é do meu sigma. Então, suponha que seja um X, né? Eu esteja lendo um certo símbolo X. Aí, eu tenho que dizer que isso aqui é igual a quem, né? Ora, eu tenho que pegar um certo elemento daqui. E eu sei que um certo elemento daí é uma coisa desse tipo aqui, ó. Um R', T', tá? Então, eu tenho que definir isso aqui. Deixa eu colocar só isso aqui em preto. Pronto. Como é que eu vou fazer essa definição, então? Porque assim, eu tô falando... você está falando do R', T', tá? Mas quem são esses R' e esse T' aqui, né? Esse R' e esse T' aqui. Então, eu tenho que usar as minhas funções de transição, que é do A, e a função do transição, que é do B. Tudo bem? Mas, para facilitar um pouco aqui a nossa vida, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar qual foi a ideia que a gente fez lá no nosso exemplo para colocar aqui agora, tá? Então, o que foi que a gente fez lá no nosso exemplo? Ora, professor, o senhor pegou o seguinte. O senhor pegou o seu autômato MA, tudo bem? Aí o senhor tinha lá que um estado R ele ia para um certo R', tudo bem? Ele está valendo, vamos dizer aqui, eu estou chamando de X, tá? De X. Então, lá você tinha essa transição, tudo bem? E lá no MB, você tinha que um T, ele ia para digamos, um T', lendo esse mesmo X. Ok? Aí, o que é que você fazia quando você estava diante disso, né? O que é que a gente fez? Lá no MA união B. O que foi que a gente fez aqui? A gente simulou estando nesse estado aqui e nesse estado aqui.
Ou seja, eu coloquei o R, vírgula T, e eu ia para quem? Esse cara aqui, quando lê X, ele vai para o R0. Lembram disso? Esse aqui, quando lê X, ele vai para o T', desculpa. O R ele vai para o R' e o T ele vai para o T'. Tudo bem? Tudo lendo X. Então, se lê X, o R vai para o R' e lendo X também, o T ele vai para o T'. Então, quando isso aqui acontecia, o que é que eu fazia? Eu criava a transição. Que vai desse estado aqui, do RT, para o R''T. Tudo bem? Ok, professor. Lembrei. Mas como é que eu vou escrever aqui, né? Ó, que isso está falando que vai aqui bater exatamente o R' e o T' do jeito que o senhor está falando. Mas eu tenho que usar as funções que estavam lá antes, né? Por exemplo, essa função aqui de transição, ela equivale ao quê? Aqui lembrando que eu tenho o meu gama A, tá? Aqui é a minha função de gama A. Vou colocar assim, ó. Aqui é o meu gama A, aqui é o meu gama B. Tudo bem? Então, essa função gama A aqui, ela é referente ao A. Então, para falar isso aqui, utilizando o A, como é que eu faço? Professor, gama A, você está no estado R e você está lendo o X. Você vai para onde? Para o R'. Então, isso aqui dá igual o R'. Tudo bem? Vamos agora para esse aqui embaixo. Tudo bem? Ora, esse aqui é referente a... Essa transição ela é referente ao gama B. Tudo bem? Então, no gama B, eu vou colocar como gama B. Se ele está no estado T, e ele está lendo X, ele vai para o T'. Ou seja, isso aqui é igual ao T'. Tudo bem? Agora, finalmente, eu posso dizer quem é o RT'. Então, aqui, quem é o RT', que é o cara que eu quero colocar aqui. Tudo bem? Ora, o R é igual a esse cara aqui, e o T', o R' é igual a esse cara aqui, e o T' é igual a esse cara aqui. Então, onde tiver R', eu vou colocar esse camarada aqui, e onde tiver T', eu vou colocar esse camarada aqui. Então, RT' dá igual o gama A, R, X, aí vírgula, agora eu vou colocar o T'. T' é o gama B, TX. Tudo bem? Aí fecha aqui. Tudo bem? Só para ficar um pouco mais melhor visível, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então, professor, então agora eu posso definir de forma melhor aqui, né? Ó, a minha função aqui. Acho que eu fiz só um... Deixa eu copiar mais aqui pro lado. Tudo bem? Então, ainda saiu errado. Só um minuto. Tem que ter paciência. Ok. Então, eu sei que o meu R', T', ele é esse cara que está aqui embaixo. Ó. Então, simplesmente eu vou só copiar e colar lá. Copiar, colar. Tudo bem? Dá igual a esse camarada. Então,
Claro, isso tem que ser válido, né, para todo R, para todo T e para todo X. Bem? Deixa eu colocar tudo em azul aqui em cima. Só para ficar mais claro para vocês, tá? Então, isso aí tem que ser válido para todo R. O R tá onde, pessoal? O Rzinho tá no QA. Tudo bem? Para todo T também, o T tá no QB. E o X está onde? O X está no sigma. Para todo símbolo do meu alfabeto. Então, isso tem que... Essa função aqui, ela vai funcionar... Tudo bem? Para todo estado que está no QA, para todo estado que está no QB e para todo símbolo que está no sigma. Então, aqui a gente concluiu a nossa definição, tá? Isso aqui, ó, serve para ajudar, tá? Se quiser deixar lá na demonstração, também fica mais fácil. Tudo bem? Então, pronto. Por construção, a gente fez, tá? Então, basicamente, é isso aqui. Tá? Então, a nossa demonstração acaba aqui. E a nossa aula também. Então, um grande abraço, saúde a todos e Deus os abençoe.